podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje as alunas Maria Júlia e Marcela conversam com Lilian Bittencourt sobre o tema Desvendando a Ansiedade na Adolescência. Oi, eu sou a Marcela do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano. Oi, eu sou a Maria Júlia, do primeiro ano do Colégio Portinari Pretoriano. E nós estamos aqui com a psicóloga Lilian e a gente vai falar a respeito da ansiedade na adolescência. Se você quiser falar um pouco da sua formação. Eu queria primeiramente agradecer o convite de vocês, Marcela e Maria Júlia. E estou muito contente de estar aqui, até o colégio, né, de estar com essa iniciativa, né, para passar informações tanto para vocês como para as pessoas que estão nos assistindo. E eu sou psicóloga clínica, já atuo na área há mais ou menos uns 5 anos e tenho formação na psicologia analítica e também especialização em trauma. A gente queria começar perguntando o que é a ansiedade? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber da ansiedade é que a ansiedade é uma reação normal de toda criança, todo adolescente, todo ser humano, todo adulto. E porque a gente tem essa, vamos dizer assim, mania de falar, tô ansioso, e achando que sempre é uma coisa desfavorável. E na verdade a ansiedade, ela é um fator de proteção, né? Então saber que ela é natural e que ela já veio há muito tempo, ela faz parte da nossa herança biológica. Então os nossos ancestrais lá da Idade da Pedra já tinham ansiedade porque viviam, né, nas savanas, nas florestas e tinham bastante dificuldade para sobrevivência. Então era um mecanismo adaptativo para que os homens pudessem sobreviver. Então, para comer, precisava caçar, tinha fome, já ia buscar alguma coisa na floresta. Precisava se defender com relação a plantas tóxicas ou qualquer perigo na savana, então todas as reações adaptativas, elas do medo, né, são a ansiedade. E você acha que a ansiedade é mais comum na adolescência? Então, na verdade, ela tem todas as fases, né, da nossa vida, né? Então, ela sendo normal, ela vai, a qualquer momento em que você está passando por algo novo, uma novidade, você vai sentir um desconforto, né? Então, a ansiedade, quando ela é vista como patológica, é porque você tem medo de algo que vai acontecer lá no futuro. Então, é uma coisa que você está se preocupando excessivamente no futuro. Agora, as preocupações com relação a algum evento próximo, ela é natural. Mas, tipo, ela pode ser desenvolvida quando tem, por exemplo, esse exemplo que você deu de estar ansioso com alguma coisa, mas a partir desse evento, assim, vamos dizer, ela pode, tipo, ser desenvolvida e dar continuidade mais pra frente? Sim, ela vai ser patológico quando ela for excessiva, né? Quando você tiver, ela pode ser apresentada tanto no corpo como nos pensamentos. Então, são pensamentos repetitivos, muitas vezes, ideias de que algo vai dar errado lá no futuro. Por exemplo, no corpo, quais são as sensações que a gente pode ter? A gente pode ter aquela bola na garganta, taquicardia, o coração fica acelerado, parece que vai na boca. Começa as mãos suarem, né? Então você começa a perceber bastante reações a partir de alguns eventos que você tem no ambiente. Então, por exemplo, tenho medo de passar vergonha numa situação específica. Se caso acontece, você começa a prever que você vai passar por aquilo novamente. E aí você começa a fazer o quê? Evitar aquela situação. Então, aí esse começa a ser essas características da ansiedade patológica, quando você começa a evitar alguns eventos na sua vida. Não vai na casa dos amigos, não vai em festas, deixa de frequentar muitos lugares. Por exemplo, tem prova e aí o medo de não conseguir fazer a prova e fala assim, eu vou faltar, não vou. Então, tudo isso são alguns eventos que podem desencadear a ansiedade.
Ou até mesmo antes da prova, né? Fica batendo a perna, estrelando o dedo. Então, isso é um evento que pode acontecer, que são reações do corpo comportamentais, mas que elas são normais por conta do receio que você tem de estar fazendo a prova. Mas ela vai ser só patológica quando você começar a evitar aquilo e quando você começar a perceber: ah, nossa, mas eu sei fazer, eu estudei, e de repente você tem algumas reações de branco, e aí começa a ter muitas reações corporais, e aí ela também pode ser patológica aí no caso. E quando que ela pode ser, tipo, preocupante? Num nível, assim, preocupante? Então, a ansiedade normal, ela é passageira. Já quando a gente deve se preocupar é com a ansiedade quando ela é constante. Então, você vai ficar num nível de alerta constante. Ela vem junto com muito cansaço, inquietação, irritabilidade, mudanças bruscas de comportamento. Então, esses são os primeiros sintomas onde você deve se preocupar e buscar ajuda, né, de um profissional ou conversar com seus pais para falar: olha, tô me percebendo diferente, coisas que eu conseguia fazer hoje eu já não tô conseguindo mais. E na verdade os pais já percebem, né, algumas mudanças, né? De repente um estouro aí do nada, você, por uma coisa que era rotineira e que você já estava acostumado a fazer, de repente você fica muito irritado. Então a reação, ela é extrema frente a uma coisa que você já tinha conhecimento rotineiro. Então aí é a preocupação com relação aos sintomas de ansiedade. E como que a gente pode controlar a ansiedade? Então, na verdade, a gente vai aprendendo a lidar com os eventos que são estressores, né? Então, por exemplo, se você, na terapia, a gente leva algumas dificuldades e você vai desenvolvendo habilidades para aquele caso específico. Então, por exemplo, tenho dificuldade para falar em público. O que eu vou fazer? Aos poucos eu vou me aproximando daquele comportamento de falar em público. Então eu vou fazer isso num lugar onde eu me sinto confortável, onde eu percebo que as pessoas são de confiança, onde eu tenho mais segurança. Então, para enfrentar a ansiedade, a gente tem que desenvolver a capacidade de se sentir seguros, né? Então, a partir da rede de apoio, dos amigos, dos professores, dos pais, e assim a gente vai desenvolvendo algumas habilidades. E, tipo, tem tipos de transtorno de ansiedade? Sim, a gente tem o transtorno de ansiedade. Ele vai de acordo com cada situação que você está vivenciando. Então, transtorno de ansiedade social, você tem dificuldades de falar com as pessoas, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, quando você passa por algum trauma, por algum evento que é muito estressor e além das suas capacidades de superar aquela situação, você começa a ficar com receio. Nossa, será que vai acontecer isso de novo? Por exemplo, um acidente de carro. Toda vez que eu vou andar de carro, eu vou falar: nossa, será que vai acontecer de novo? Então tem aquela questão de prever que vai acontecer um evento novamente. Então esse seria um transtorno de estresse pós-traumático. A gente tem vários transtornos relacionados à ansiedade. Pandemia pode ser um, né? Sim, porque a pandemia foi um estressor e que gerou ansiedade para muita gente. Por que aconteceu? A gente ficou muito isolado, né? Isolamento social. E a convivência social, ela é um fator de proteção pra gente, né? Porque a gente somos seres sociais, a gente vive sempre em grupo. E ficar isolado, né? Então começamos a desenvolver bastante sintomas ansiosos, sim. E a utilização de substâncias, elas podem contribuir para o desenvolvimento da ansiedade? Sim, todo tipo de substância, por exemplo, álcool, drogas, ela vai acarretar um desequilíbrio no nosso corpo e ela vai desenvolver ansiedade ou outros transtornos, né? Mas com certeza a utilização de qualquer substância dá uma intoxicação, inclusive intoxicação por eletrônicos. Que não deixa de ser uma compulsão, né? Você tá ali todo momento frente a um eletrônico e tem vários estímulos a todo momento interagindo, interferindo no que a gente está vendo.
por exemplo, quando você vai assistir um filme, você não tem reações a uma cena de amor? Você não tem reações a uma cena de um terror? Então, tudo isso influencia no nosso organismo e a gente tem reações químicas com relação àquelas imagens que a gente está ali. Então, e aí vão acarretando comportamentos também. Então, nossos pensamentos, eles vão estar interferindo nas nossas emoções e vão estar gerando também uns comportamentos. Então, a ansiedade, ela também pode ser desencadeada por isso. E a ansiedade, ela pode ser confundida com depressão? Então, na verdade, a depressão e a ansiedade, elas compartilham de alguns sintomas, por exemplo, tristeza, né, e uma falta de energia. Mas, como a gente falou da ansiedade, ela já é uma preocupação com uma ameaça futura, né? E a depressão, ela tem aquelas características de perda de energia, você perde do sentido da vida, você começa a ter muita tristeza. Então, aí já é um pouco diferente. Por isso, quando você tem alguns sintomas, é importante a gente pedir ajuda. E quais são as situações em que um adolescente desperta mais ansiedade? Então, as ansiedades, elas podem ser despertas a partir de morte de um ente querido, perda de um animal de estimação, ou, por exemplo, um bullying que você sofre, dentro dos relacionamentos com os amigos, por exemplo, uma exclusão de um amigo do grupo, por exemplo, isso pode gerar ansiedade. Os compromissos rotineiros, por exemplo, prova, pressão na escola. Então, tudo isso eles podem desencadear não só no adolescente, como em qualquer ser humano. Mas essa já é uma fase, né? Então, que vocês também estão tendo mudanças hormonais. Então, a ansiedade, ela tem fatores que podem ser biológicos, podem ser sociais, podem ser genéticos. Então, são um grupo de fatores que vão desenvolvendo, né? A ansiedade, que ela, no caso que a gente fala aqui da patológica. E tem alguma coisa que pode evitar isso? Tipo uma conversa? Então, na verdade, o que são os hábitos que a gente tem mais saudáveis? Mudança de estilo de vida. Então, ter um sono adequado, fazer atividades físicas todos os dias, evitar essa questão da intoxicação por eletrônicos, porque o excesso de tela, ele vai causando a ansiedade. Você fazer um ritual do sono, por exemplo, evitar que você utilize pelo menos 2 horas antes de dormir o celular. Então já ajuda você ter uma noite de sono um sono mais reparador. Vamos dizer assim, que às vezes a gente dorme, chega de manhã e fala, nossa, mas eu acordei, mas estou tão cansada, o que aconteceu? E a gente não lembra que a gente ficou até tarde com o celular, com a tela ali, então já dorme mais tarde, tem muito estímulo, muita luz. Então já a gente precisa ter uma rotina aí para ter uma boa noite de sono. Então eu sempre falo, atividade física diária, uma alimentação saudável, diminuição das telas é um dos fatores mais importantes para a gente evitar a ansiedade. E por que muitas pessoas que normalmente têm ansiedade, elas se cortam, tipo, se machucam como uma forma meio que de fuga da realidade, não sei. Então, aí você está falando da automutilação, né? E se a gente vai falando nos extremos das questões, né? Porque é um sofrimento muito intenso, né? Então, a pessoa frente àquela dificuldade não sabe o que fazer. Às vezes não passa pela cabeça da pessoa, do adolescente, que ela pode pedir ajuda para alguém. Então, quando o problema está muito intenso e está muito difícil de lidar com aquela situação, por isso a importância da gente pedir ajuda. A gente não precisa se machucar para isso, né? A gente tem os amigos, a gente tem as pessoas que podem nos apoiar. E falar sobre aquilo que dói ajuda a gente a entender melhor e dar novos significados para as coisas que nos afligem, né? Então, a partir daí, você já buscando ajuda e conversando com uma pessoa, com um profissional, né, de confiança, falando com os pais, eu acho que é importante para evitar esse tipo de situação. Você acha que hoje em dia os diagnósticos de ansiedade têm aumentado? Como a gente comentou por conta da pandemia ou a tecnologia?
Sim, tem aumentado bastante, né, os transtornos ansiosos hoje em dia, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, eu acho que os hábitos diários, né, nessa excesso de informação, excesso de tecnologia, isso tem contribuído muito para que esses fatores de ansiedade tenham tido muito aumento no nosso cotidiano. Então, temos sim. A ansiedade tem cura? Sim, a gente acha que a gente está falando da ansiedade como doença, né? Então vamos retomar quando eu falei lá na frente, né? Que o transtorno de ansiedade, ele é natural, ele é normal no nosso cotidiano. Então ele é um fator de proteção, né? Então quando a forma de evitar, ou melhor, de aprender a lidar com a ansiedade, é você dar novos significados às coisas que você interpretou no seu dia a dia. Então, o medo de alguma situação, por exemplo, de fazer uma prova. Você sabe a matéria, você estudou, você questionar os seus medos, né, vão te ajudar a ter mais ferramentas para você enfrentar essas dificuldades. Então, a melhora desses sintomas está no enfrentamento, na capacidade de você se sentir seguro frente a uma situação nova que você está fazendo. Você acha que a ansiedade ela tem um fator positivo? Porque pelo que a gente conhece, só negativo, né? Então a gente fala o que a gente começou no início falando, né? Que a ansiedade, ela é um fator de proteção. Na verdade, o medo e a ansiedade são normais na vida nossa, né? E ela é um estado de defesa ou apreensão. Então, por exemplo, se você tem... a gente aprende a ter medo para a gente se defender das situações. Então, o que ele faz? Ele faz você ter um tempo, né, para você poder aprender a lidar com a situação. Então, por exemplo, se você olha para um leão na porta, você vai sentir medo. Aí, de repente, você vai falar assim, não, você vai fugir ou vai lutar. Você vai avaliar aquele perigo. Isso eu posso enfrentar ou não? Mas isso é por conta da ansiedade? Isso, na verdade, a ansiedade, ela vai... O fator positivo dela é que ela vai te dar um tempo para você, é uma reação fisiológica para você avaliar o perigo, né? Então, se você não vai se colocar em ameaça, não vai se colocar numa situação de ameaça ou numa situação de perigo, porque o medo vai te proteger. Então, você vai sentir medo de atravessar numa rua muito movimentada. O que você vai fazer? Você vai parar, você vai sentir aquelas reações no corpo e vai falar, não, peraí, senti medo, o que é isso? Então, você respira e vai poder avaliar se aquele risco você pode enfrentar ou não. Então, a ansiedade, quando ela não é saudável, a gente tem um erro nessa avaliação. A gente vê um gatinho achando que é um leão, né? Então, isso vai desencadear muitas reações corporais. Então, por exemplo, como que ela se apresenta no corpo? A ansiedade, que é o que a gente comentou, taquicardia, sudorese, você vai começar a ficar muito irritado, vai começar a evitar aqueles hábitos que você tinha diariamente para fazer algumas coisas. Então, você evita um evento e os sintomas, eles desaparecem. Então, você vai começando a ficar isolado. Então, quanto mais você vai evitando, mais você vai ficando sem sintoma, mas a ansiedade, ela continua ali. A gente precisa ter o tratamento aprender a enfrentar aquela situação aos poucos, não só evitar, né? Aprender a enfrentar aquela situação, para que a gente possa ficar com a parte só positiva da ansiedade. Então, né? Na parte das reações físicas do corpo, eu já vi muita gente que, por exemplo, na minha família tem pessoas que, quando elas ficam muito estressadas, assim, por conta da ansiedade, aparecem bolinhas no corpo, manchas na pele. Tipo, por quê? Então, isso pode desencadear vários fatores, né?
por exemplo, é o que você falou, né? Reações de contato, né? Essas reações alérgicas. E por conta de uma modificação na parte biológica, né? A ansiedade ela é tanta que nossos pensamentos ficam tão concentrados em que alguma coisa vai dar errado, que a gente acaba tendo reações fisiológicas no nosso corpo como sintomas, né? Então não é causa, ele é só um sintoma para você prestar atenção e falar, olha, É tipo um meio de defesa, assim, do corpo? é um meio de defesa. Você vai somatizando aqueles eventos que você vai vivenciando. Eles começam a aparecer marcas na pele daquilo que você tem medo de enfrentar. Então é psicossomático, né? Tanto. Mas isso... perdão. Não, pode falar. Mas isso pode ser uma vulnerabilidade? Ele, na verdade, a gente vê como fraqueza, né? Mas, na verdade, o que ele está te mostrando? Que os seus hábitos ou o que você está vivendo está sendo prejudicial. Então, é uma forma de chamar a sua atenção. O sintoma nos chama a atenção para aquilo que a gente está vivendo. Tem alguma coisa errada ali. Então, retoma aquela situação. Vamos pensar de outras maneiras que a gente pode enfrentar essa dificuldade? Porque aí, de todo momento, ela é um fator positivo, porque é um sinal, um sintoma é um sinal de atenção para a gente enfrentar as nossas dificuldades, né? Como que se comporta uma pessoa que tem ansiedade? Então, a gente tem diversas formas, né, de comportamento. Você falou assim, às vezes a irritabilidade, muda um comportamento bruscamente. Então, uma pessoa que era calma, de repente ela começa a ficar muito irritada, ela começa a responder muito ríspido para as pessoas, né? Então, você vê que a falta de paciência. Isso são alguns comportamentos bem comuns, assim, na ansiedade. E ela, nos causa sentimentos, né? Tristeza, felicidade. Mas tem mais algum que a gente não percebe no nosso dia a dia? Algum sentimento? Então, a evitação é uma coisa que às vezes a gente pode não perceber. A gente começa a evitar, né? O medo faz a gente evitar algumas coisas e a gente acha que só não tô fazendo isso porque eu não gosto. E na verdade é porque ele tá te causando sintomas, né? E você vai começar, por exemplo, se você não começar a evitar ir na casa dos seus amigos, por exemplo, porque a exposição a muitas pessoas tá te causando algum sintoma, alguma ansiedade. Então você fala, não vou fazer isso. Então é aquela questão que eu te falei, eu vou começar me isolando, né? Então essa É tipo sofrer por antecedência, né? Exatamente, é você sofrer por algo que você acha que vai acontecer no futuro. Então, na verdade, a ansiedade é isso, é o medo de uma ameaça, um perigo futuro. E isso não quer dizer que ele vai acontecer. A nossa avaliação do risco, quando a ansiedade é patológica, ele tá, vamos falar assim, a gente avalia errado aquele risco, né? Então, é um risco pequeno que eu consigo enfrentar, mas eu acho que aquilo vai ser incapacitante, que eu não vou ter condições. Por exemplo, na prova. Vocês não estudam todos os dias aqui? Vocês estão na sala de aula, estão aprendendo, estão sabendo do conteúdo, mas às vezes chega à frente aquelas questões de avaliação. Dá um branco. Dá um branco, e você tem uns pré-julgamentos sobre a sua capacidade, você fala assim, não vou conseguir fazer isso. Da entrega em branco. Aí fala assim, a gente nem para pra pensar. Na verdade, vai tentar responder e às vezes não consegue. Por quê? O que acontece? A gente perde o foco, tem dificuldade para ter atenção quando você tá ansioso, você fica confuso, vai para um lado, vai para o outro, tenta estudar, tenta ler e não consegue. Então são esses sintomas que a gente precisa perceber. Porque às vezes as pessoas que estão de fora, às vezes não conseguem notar esses pequenos sintomas, porque eles estão dentro dos nossos pensamentos. Então quando você percebe, fala, nossa, mas eu tinha tanta facilidade, eu li um livro, eu podia contar todo aquele conteúdo no livro e hoje eu não estou conseguindo fazer, o que será que está acontecendo? A gente se questionar, né? E quando for assim, e aí pedir ajuda. E você acha que, pessoas que têm um nível de ansiedade mais avançado, elas, precisam ter um tratamento mais diferenciado, assim, ou na escola, assim?
Então, eu acho que sim, né? Toda a ansiedade, quando ela começa a ser prejudicial às nossas atividades rotineiras, elas precisam de tratamento. Esses tratamentos podem ser tanto com medicamento, com terapia, com mindfulness, relaxamento, né? Tem aqueles exercícios de respiração, né? Onde quando você começa a se sentir ansioso, você inspira em 4 tempos e solta a respiração em 6. Então aí você começa a ter, esse é um dos exercícios para você aliviar a ansiedade. Eu já vi que ela afeta o sono. Por quê? Então, porque você tem muitos estímulos diários. Então, o que acontece no nosso corpo? A ansiedade, ela vai ativar o nosso sistema nervoso central. E aí você vai ter todos esses sintomas de ansiedade. Como você consegue dormir, por exemplo, se você está com o coração acelerado, se você está suando, se você está ativado. E aí isso vai prejudicar. Você não consegue adormecer, né? Porque você precisa do quê? Que você tenha uma redução nessa ativação para você conseguir dormir. Então, por isso que os comportamentos antes do sono, que eu falo, os rituais do sono, evitar os eletrônicos, excesso de eletrônicos, evitar muita luz para o sono ser um sono reparador, é importante ter melhores hábitos, vamos dizer assim. O que a gente pode fazer quando a gente está numa crise? Por exemplo, antes de uma prova? Então, um dos exercícios que a gente pode fazer é o exercício de respiração, né? Porque você se colocar, começar a prestar atenção na sua respiração, respirar porque você vai sentir falta de ar, né? A ideia é que você está faltando ar, porque o ar a gente respira normalmente, né? Então tem a sensação de que tá com falta de ar. E aí você vai respirar em 4 tempos e soltar a respiração em 6. Então, esse já é uma forma de você estar fazendo esse exercício. Outra questão também é quando você tem o falo do abraço da borboleta, né? Que é a questão de você se auto-acolher, né? Porque às vezes a gente está se sentindo seguro dentro da própria pele. Então, se você pode se auto-acolher no momento que você está ansioso, você fazer esses movimentos, né, o nosso corpo vai se sentindo mais acolhido também. Então, esse é um dos exercícios em que a gente pode também fazendo. Eu já vi, umas pessoas, eu vi uma pessoa, na verdade, tendo uma crise. Daí outra pessoa foi ajudar e, fazer perguntas, ai, que cor é essa? E a pessoa foi respondendo e ela, se acalmou. Sim, então, porque você começa, quando você está tendo uma crise, os nossos pensamentos vão para onde? Com medo de algo que vai acontecer, que vai dar errado. Então, você começar a prestar atenção o que você tem próximo da sua mão, se você começar a tocar o que tem próximo da sua mão. Então, eu tenho aqui uma xícara, eu tenho aqui um jogo americano, eu tenho uma TV, eu tenho pessoas à minha volta. Se você começar a fazer contato social, então você começar a estimular alguns sentidos, né? Poder sentir o cheiro. Então você estar no estado de presença, no aqui e agora, faz com que você diminua esses sintomas de ansiedade. Porque a ansiedade é uma preocupação com o que está no futuro. Se você começa a prestar atenção no que está aqui agora, hoje, aqui não está tendo ansiedade. A ansiedade está na preocupação, né? Então aí você traz o seu pensamento para o aqui e agora. E você acha que a ansiedade ela pode ser mais por fatores do futuro ou do passado, um trauma, alguma coisa que aconteceu? Então, na verdade, isso que você falou, que eu passei por um trauma, né, e o medo de que essa coisa aconteça novamente seria um transtorno de estresse pós-traumático. Também é ansiedade, né? Então você tem, mas só que ameaças que vão acontecer no futuro, preocupações de coisas no futuro. Então isso que é ansiedade. E crises de pânico, de raiva, assim, elas estão interligadas com a ansiedade, a partir da ansiedade ou nada a ver? Outra coisa. Não, pode ser a partir de você estar tendo uma discussão, por exemplo. Teve uma discussão muito significativa na sua vida e aquilo você
desenvolve uma ansiedade porque você tem um medo de que toda vez que você vai ter essa briga, toda vez que você tem aquele conflito, você vai sentir aquelas sensações novamente. Então, são sintomas da ansiedade. Então eu acho que é isso, né? Não tem, acho que muito mais perguntas. Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria só agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto, né, e só questão de agradecer mesmo. Obrigada. A gente agradece por você ter aceitado o nosso convite. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Porticast. Até o próximo Porticast.